né? E nós temos que manter o corpo, a mente, o espírito em equilíbrio. Equilíbrio é o inimigo número um do excesso. A arte do excesso tem origem na compulsão. Essas pessoas que ultrapassam os limites, elas têm uma tendência de serem compulsivas por algo, por alguma coisa. Olá, terapeuta, seja bem-vindo. Meu nome é Carlos Kujert, eu sou diretor da Clínica da Saúde Mental Extrema, sou psicólogo, sou especialista na Clínica das Compulsões e hoje estamos aqui para iniciar a semana, né? Segunda-feira, após o Natal, a semana que antecede a virada do ano, e tem uma energia no ar, né? E hoje nós vamos falar dessa energia, desse sintoma. E o tema da nossa aula, da nossa live de hoje, vai ser a compulsão generalizada, a arte do excesso, né? Vamos falar um pouco dessa questão da compulsão, que é o que eu venho aqui ensinar, o que eu venho falar, né? Toda semana aqui, da Clínica das Compulsões. Então, para entender de onde que vem isso, quando a gente olha para um bebê que ele está mamando, que ele está lá atacando o seio da mãe, dá para entender o que é esse fenômeno da compulsão, né? Então, quando o bebê está lá sugando leite, aquele é um ato compulsivo, né? Um ato descontrolado, né? Ele perde o fôlego, ele chega a mudar de cor, soa, que é até bonito, né? É uma coisa que emociona a gente, né? De ver uma criança mamando. E depois, né, desse ato compulsivo, isso gasta bastante energia, ele cansa e aí ele relaxa e às vezes até dorme, né? Demora um tempo ali para se recuperar, para voltar ao fôlego, né? Porque o impulso dessa criança está direcionado num lugar só, né? A primeira fase ali desse bebê, a fase oral, todos os impulsos estão na boca dessa criança. Então ele tem ali um ato que dá para a gente entender como compulsão. Mais para frente, ali com um ano e 2 meses, cada criança tem a sua época, umas antes, outras depois, nós vamos ver esse fenômeno um pouco diferente, mas com a mesma intensidade, que é quando está nascendo os dentes da criança, né? Então ela tem, a gente fala que ela está coçando a gengiva, né? Mas tem aquela compulsão por morder alguma coisa para diminuir aquele mal-estar causado, né? Então a gente sempre procura, né? E tem aí a venda no mercado algo que é macio, uma borracha geralmente, e a criança põe aquilo e ela fica naquela gana ali, mordendo aquilo para fazer passar, né? Isso que a gente chama de coceira, né? Então a criança ela tem essa compulsão que ela não tem controle sobre aquilo, né? Se a gente der alguma coisa mais dura, ela vai ter esse mesmo ato, só que daí ela vai se machucar, vai sangrar a boca, vai. É como, sei lá, quando morde um pernilongo na gente, você vai pra praia, tem um pernilongo lá e você fica coçando até sair sangue. Quando a criança tem algum machucado, você tem que ficar dizendo para ela não coçar para cicatrizar aquilo, né? Mas aquilo é mais forte que ela. É mais ou menos assim
que é o mecanismo da compulsão? É algo que o sujeito não tem controle. Quando você já viu alguém fazendo cócegas numa criança, é mais ou menos isso, né? A criança começa a rir, não para e fica naquela... Para quem está assistindo, chega a dar uma agonia, né? Porque você já sentiu, você sabe aquilo. Aquilo está registrado em você. Você entende que aquilo incomoda, que aquilo provoca uma angústia no sujeito. E ao mesmo tempo é ruim, mas é bom, sabe? Essa coisa. E depois, quando chega na adolescência, a gente vê isso de uma outra forma, né? Então, um adolescente, ele já demonstra uma compulsão mais social, né? O adolescente, ele vive como se não tivesse amanhã. Então, ele vive intensamente, né? Um ato ali compulsivo, ele não quer parar, né? Se você vai viver essa experiência, se você está aí na praia, você vai assistir o que eu assisto há mais de 50 anos, né? Então você vai na praia, você vai ver alguém, né? Eu sou alemão, né? Então lá no sul, o Rio Grande do Sul foi colonizado por alemães e italianos, né? Então tem a pele branca e essa pessoa, quando vai para o sol, ela tem uma tendência de ficar vermelha, rosada, queima muito fácil, né? Então essa pessoa que você vê queimada do sol, ela tem lá o sintoma da compulsão. Por quê? Porque ela descumpriu uma regra, ela passou um limite que aparece no corpo, na pele, no social, né? Então a minha galera lá, na época que eu bebia, quem que ficava assim era aquele que bebia mais e ficava no sol, ou aquele que não dormia no dia anterior e depois ia para a praia e dormia, ficava dormindo lá no sol. Ou então está num estado alterado de consciência que não percebe aonde ele está, né? Todas as pessoas conscientes, antes de ir para o sol, elas passam o protetor, mas esse sujeito que está num estado alterado de consciência, que ultrapassou esse limite, ele vai sofrer a consequência, né? Então, quando eu vejo uma pessoa assim queimada no sol, eu fico pensando, coitado, esse aí vai sofrer para dormir essa noite, né? Por quê? Porque eu já vivi, eu já tenho essa experiência em mim. E de repente você também tem, né? Então, uma pessoa assim que tem uma franja assim como a minha, é proibido ir para praia sem um boné, né? Se eu for esquecer o boné, eu tô ferrado, né? Vai queimar a testa, vai queimar a minha orelha aqui, vai queimar meu narizinho pequeno aqui, porque alemão é assim, queima a orelha aqui que sai todo o couro, o nariz então é o primeiro que queima, né? E o meu nariz é pequeno, comparado com alguns da minha família, eu sou, né? Mas é uma coisa desse tamanho assim, entendeu? Mas assim, isso está no sujeito. Agora, quando eu falo de uma compulsão generalizada, nem existe esse termo cientificamente, né? Existe a ansiedade generalizada, que é um sintoma, um transtorno. Mas hoje nós estamos vivendo um tempo, né, que eu percebo como a sociedade, existe uma compulsão generalizada, essa arte do excesso. É como um país, uma população de adolescentes, onde não tem limite, onde o mundo vai acabar amanhã. Né? Isso acontece porque nós vivemos um momento de escassez, nós vivemos um ano onde nós ficamos reclusos, proibidos.
E agora essas pessoas elas têm uma sensação de estar livre, e daí elas vão cometer excessos. Então aquele sujeito que já tem uma tendência à compulsão, eu não tenho dúvida que ele vai cometer excessos, né? Então hoje nós temos a população, a maioria da população está vivendo um tempo compulsivo. A gente quer aproveitar o tempo perdido, né? O dependente, quando ele passa por um tratamento numa comunidade terapêutica, ou quando você vive a experiência de uma internação, seja hospitalar, por uma doença biológica ou pela dependência química mesmo, eles querem recuperar o tempo perdido. Isso é ilusão. É tolice achar que você consegue recuperar o tempo que você perdeu. Não existe isso. É tolice. Não tem como nós recuperarmos. Pelo contrário, nós temos que usar aquilo que a gente aprende no tratamento, né? Regra, norma e disciplina. Nós temos que cumprir regras, nós temos que ter disciplina para ganhar tempo. Não podemos passar os limites, ganhar tempo a qualquer custo. Precisa de planejamento, né? Mas a pessoa que é compulsiva, então ela sai da casa dela, da cidade dela e vai até o litoral, ela já vai esquecer algumas coisas. Tem pessoas que vão para a praia, esquece a sunga, esquece o protetor solar. Por conta da pressa, quer ganhar tempo. E aí perde. Tem pessoas que saem na casa lá da praia e esquecem de passar o protetor solar. É uma das coisas que tem que fazer antes de sair de casa. Porque no trajeto você já vai pegar sol. Você saiu de um lugar seguro, você vai se queimar, mesmo que não tenha sol, né? Então, às vezes o tempo está nublado, mas não é porque está nublado que você não vai ser atingido pelos raios solares, por essa coisa invisível. E assim é a doença da compulsão por jogo, por álcool, por compras, sabe? É algo ali que vai pegar o sujeito por conta da sua dificuldade, da sua fraqueza. Então nós aprendemos que a pessoa que tem a compulsão, ela tem dificuldades de controle. Uma pessoa descontrolada, ela vai ultrapassar limites. É uma pessoa que tem dificuldade de manter uma rotina, de ter uma certa disciplina. E ela precisa aprender. Isso dá para se aprender. É isso que o terapeuta vai ter que trabalhar. Né? Então eu estou usando esse exemplo dessa situação que nós estamos vivendo hoje, porque eu convivo com esse paciente, todos eles estão eufóricos, como aquele bebê lá, como aquela criança que está nascendo dente, como um adolescente. E tem alguns anos que eu estou olhando para uma geração que hoje tem em média de 30 anos. Eu hoje sou um senhor de 53 anos, mas assim, as pessoas que vêm buscar tratamento, tanto na clínica, na comunidade terapêutica ou no consultório, elas têm mais ou menos, em média, essa idade de 30 anos. Então nós temos essa geração. Hoje nós temos em 2022, então é a geração que nasceu aí nos anos 90.
essa geração é uma geração que está vivendo ainda a compulsão da adolescência. Ela está curtindo ainda, ela está vivendo a sua compulsão, seu desejo. Muitos não iniciaram ainda no mercado de trabalho, estão estudando, estão vivendo ainda uma vida de adolescente, estão dependentes ainda dos pais, ainda não sabem o que querem, têm dificuldade de respeitar a regra, norma, disciplina, têm dificuldade de enxergar, de encarar os limites, o seu próprio limite físico, mental, do corpo, da mente, do espírito. E nós temos que manter o corpo, a mente e o espírito em equilíbrio. Equilíbrio é o inimigo número 1 do excesso. A arte do excesso tem origem na compulsão. Essas pessoas que ultrapassam os limites, elas têm uma tendência de serem compulsivas por algo, por alguma coisa. São pessoas que têm uma mente acelerada, uma mente barulhenta, não conseguem controlar as suas ideias, seu pensamento. São pessoas que começam uma coisa e não vão até o fim. Só começam. São bons iniciantes e péssimos finalizantes. Não conseguem finalizar, não conseguem terminar aquilo que começaram. E nós temos uma boa parte da população nesse lugar e apresentando esse sintoma. Pessoas que já deveriam ter amadurecido, mas ainda são adolescentes. E eu vejo isso todo dia e o dia todo no lugar que eu estou, né? Eu tenho meu consultório no centro da cidade, próximo de um terminal de ônibus, terminal de trem, onde tem muito acesso, muita gente. Então eu vejo isso todo dia, quando eu entro no consultório, quando eu saio, quando eu vou almoçar, quando eu volto. Então faz parte da minha rotina estar ali e atender essa população que senta na minha frente e fica lá 1 hora falando da sua dificuldade. E qual que é a principal dificuldade desse sujeito? O equilíbrio nesse lugar. Equilibrar o corpo, a mente e o espírito. Pessoas que sentam e não conseguem segurar a perna, fica balançando a perna, fica balançando o pé. Pessoas que têm dificuldade de ficar sentado. Tamanho é a agitação que está dentro dessa pessoa. E ela não consegue perceber. Para ela aquilo é natural, né? Então quando eu estou nesse lugar exercendo essa profissão de terapeuta, eu tenho que conhecer o lugar que eu estou, eu tenho que saber dessa população que eu vou acolher e qual o principal sintoma que ela apresenta. Né? Todo excesso esconde uma falta. Escreve aí no seu caderno. Todo excesso esconde uma falta. E o terapeuta tem que entender disso. Se você está ali excessivamente querendo aquilo, tem alguma coisa atrás disso. Tem um motivo, tem uma causa. E eu preciso ter esse conhecimento para mim conseguir
acessar esse paciente, para mim conseguir me conectar com essa pessoa, porque é difícil, não é uma coisa simples. Como que eu vou me conectar com uma pessoa que não consegue nem ficar sentada? Eles têm dificuldade de olhar para você, de olhar no seu olho. É tudo rápido, sabe? Muito rápido. Você tem que fazer ele respirar, porque senão você não consegue entender nem o que essa pessoa fala. Então nós estamos vivendo essa compulsão generalizada. As crianças já nascem elétricas. Na época que eu nasci, 1968, foi ontem. Eles enrolavam a criança de um jeito assim, ó, que você podia jogar ela no chão que não machucava. Chegava até a dar uma agonia de pegar, não tinha problema de você pegar, você podia pegar a criança com uma mão só. Ela estava tão enrolada ali nos panos, negócio. Aí botava uma joaninha lá para não desamarrar mesmo. Você já tinha ali que aprender a lidar com aquilo. Hoje a criança já nasce solta, já com o olho aberto. Mudou bastante, né? Para nós que temos aí mais de meio século de experiência, né? Nós reconhecemos o mundo externo através dos 5 sentidos. Nós estamos vendo as coisas acontecerem, nós estamos ouvindo as coisas que acontecem, nós estamos sentindo as coisas como elas são, ao vivo e a cores. Sempre foi assim. Só que agora nós temos que olhar para isso tudo e entender, para poder ajudar essas pessoas a respirarem, acalmarem, para olhar para esse lugar, para não perder mais tempo, para não ter mais prejuízo. Porque essa mesma pessoa hoje, que está lá na praia, gastando R$ 200, sei lá, eu nem sei quanto que é uma cerveja, mas eu acredito que, sei lá, uma cerveja de litro aí está mais de R$ 10. Então uma pessoa que gasta 200, R$ 300 só de cerveja durante um dia, é a mesma pessoa que vai achar cara uma consulta por esse mesmo valor de R$ 200. Porque o resultado daquele dinheiro que ela investiu na cerveja é o oposto do que ela vai conseguir na terapia. Porque daí ela vai ter que olhar para aquele gasto inadequado que ela teve. Porque não é uma questão de gastar o dinheiro. Eu estou usando esse exemplo que é o lugar mais sensível do ser humano, né? Que é o bolso. O órgão mais sensível do ser humano é o bolso, por conta desse sintoma, da compulsão. Né? Eu coloquei esse tema, compulsão generalizada, a arte do excesso, por quê? Porque isso é fruto do capitalismo. Eu e você somos convidados a consumir diariamente. O tempo todo o tempo. Nós temos que consumir, nós temos que trocar de carro, trocar de celular. O meu celular já está ultrapassado, eu já estou preocupado que eu vou ter que investir no celular, porque o meu celular não tem 5G. E eu preciso me programar para trocar de celular, porque não é só eu, tem que trocar o meu, tem que trocar o celular da minha esposa. Do meu filho já é moderno, já é novo, ele ganhou esse ano aí. Né? E é uma das coisas que a gente faz. A gente dá para os nossos filhos aquilo que a gente não teve. Ele tem um celular que eu não tenho, mas quem deu fui eu. Né? Na minha geração era o contrário. O melhor pedaço da galinha era do chefe, do dono da casa, aquele que pagava as contas. Aqui na minha casa é o contrário.
Aquele que não paga nada é que escolhe o melhor pedaço. A gente foi ficando meio refém, né? Por isso que tem essa geração de pessoas de 30, 40, 50 anos, adolescentes ainda. Você olha lá, você enxerga uma adolescente, inconsequente, não pensa antes de agir. E daí você aponta, direciona os erros que ele cometeu, as escolhas inadequadas que ele fez, e ele justifica. Ele põe na conta do outro, da mãe, do pai, do irmão. Existe uma conspiração contra essa galera compulsiva. Ah, todo mundo vai para a praia e eu não posso ir. Todo mundo na minha escola vai e eu não. Né? Então, é um pouco disso, né? Eu escrevi um livro que tem por título Por que falar com seus filhos sobre drogas, né? E aí a gente fala um pouco sobre isso, né? Esse ano aqui, se Deus quiser, vai dar para mim colocar o projeto em prática, porque o projeto é colocar esse livro dentro da escola. Para essa galera que já tem o sintoma da compulsão. Né? E quando eu vou lá dentro da escola fazer palestra, né, que eu faço isso todo ano, eu sou convidado por conta do trabalho que eu faço e tudo mais, e eu vejo lá o sintoma naquela galera. Eu consigo hoje, tem essa, de tanto fazer, né, esse trabalho, a gente vai aprimorando o nosso olhar para algumas coisas. A minha lente, o meu óculos enxerga algumas coisas que outras pessoas não conseguem enxergar, né, nesse momento. Então nós temos vivendo esse tempo dessa compulsão generalizada. Né? Se a pessoa está solteira, ela vai ter que dar um jeito de arrumar alguém antes da 00:58. Imagina como que eu vou passar a virada do ano sem beijar uma boca. Eu ouvi essa frase essa semana. E aí é desmedido, né? Aí você beija aquela boca que tiver mais perto, né? Ou seja, não tem algo estruturado, né? Algo pensado, planejado. Porque eu tenho que ter algum critério para fazer alguma escolha, né? Principalmente beijar a boca de alguém. Eu não saio beijando qualquer boca. Conscientemente, né? Eu não saio fazendo qualquer escolha. Né? Tem que ter um critério. Por isso que a criança, na primeira, na segunda infância, tem que ter alguém ali cuidando, direcionando, colocando esse limite. E quando a gente olha para essa criança na primeira e na segunda infância, que ela apresenta dificuldade de respeitar limites, vamos ter dificuldade lá na frente. Tão certo como 2 e 2 são 4. Não tem que fazer de conta que não é real. Isso é real e vai acontecer. Eu posso afirmar isso para você. Porque se aquela criança tem dificuldade, e você que é mãe, você sabe. Você já via lá o seu filho que está te dando problema hoje, ele já dava problema já lá atrás. É só você olhar. E faz parte do meu trabalho isso, né? Então eu ouço. Lembra? Nós falamos aqui a semana retrasada sobre isso, sobre a análise da família. Porque eu tenho que saber quem é esse sujeito, quando que apresentou o problema. Geralmente saiu do seu controle, se é seu filho, lá na adolescência.
com 10, 12, 14 anos, já era muito parecido com o que é hoje. Só que numa outra proporção, um outro nível de problema. E aí, conforme vai crescendo, vai aumentando. Compulsão. Então, aquela criança que toda vez que ela é contrariada, ela se joga no chão, faz um escândalo e tal, e você cede, é a mesma que não vai terminar uma discussão, vai bater a porta, vai sair falando palavrão. Só mudou o sintoma. Ela cresceu, ela não se joga mais no chão. Mas ela fala palavrão, desrespeita, bate a porta, vira as costas e deixa você falando sozinho. É o mesmo sintoma, só que mais evoluído. Então, se ela se jogava no chão, ela não termina a discussão, ela bate a porta, quando ela for para o mercado de trabalho que o chefe cobrar alguma coisa dela, no outro dia ela não vai trabalhar, porque o chefe pegou no pé dela. Entendeu como é sério esse negócio? E dá pra gente olhar para isso. E dá para mudar. Por isso que nós temos que sempre ter esse olhar como terapeuta. E é isso que eu ensino para os meus alunos. Nós temos que conhecer profundamente esse sujeito. Porque não é só ajudar esse sujeito que está à nossa frente, mas essa família, os vulneráveis ali, as crianças, os idosos. Porque quando a pessoa vai buscar a nossa ajuda, quando a mãe vai levar o filho lá para tratar a compulsão, ela não está querendo tratar o filho. Ela está querendo transformar a família dela. Ela está querendo resgatar a sua família de volta. Não é só aquele membro, mas todos. Que por algum motivo acabou perdendo a mão. Nós temos que resgatar isso. Por isso que é fundamental nós ter esse entendimento. Agora, quando a gente junta todo mundo lá na praia, no clube, daí você vê, porque assim, a nossa família é uma fração da sociedade, e conforme a gente aumenta essa fração, fica mais escancarado, tá ali na sua frente. Você vai ver excessos, não tem como. Você já viu agora no Natal excessos? Dentro da sua família mesmo. E você vai continuar vendo. Só que nós temos que ver e fazer alguma coisa. Nós temos que ver, entender. Lembra lá dos 3 tempos? Ouvir, entender e daí pontuar. Falar sobre isso. É isso que é o meu papel. Estou aqui para fazer pensar, para olhar para isso. De repente, para dividir com você também essa experiência. Deixa eu dar uma olhada aqui na galera que entrou por aqui. José Claudiomiro está por aqui, seja bem-vindo. Um feliz ano novo aí para vocês. A Maria Melo, também seja bem-vinda. A minha amiga Melanie está assistindo lá das Minas Gerais, seja bem-vinda. Um feliz ano novo para você. Cristina Kojima também está sempre por aqui, seja bem-vinda. A Miralda, o Eduardo Matos, Rodolfo, meu amigo lá do litoral, tá vendo lá essa galera lá, hein, Rodolfo? Volney também, seja bem-vindo. Então, nós temos aí esse tempo de excessos. E agora sabemos que todo excesso esconde uma falta. E você que faz parte aqui da minha audiência, que está aqui comigo, tem pessoas que estão aqui há um ano nós estamos aqui, compulsivamente todo dia, né? Você tem essa condição.
né? Você que me acompanha, eu falando desse assunto, você tem essa condição. Toda vez que você se perceber num ato compulsivo, você tem que usar a arte da dúvida e da crítica. Você tem que se questionar. Você sabe que todo excesso esconde uma falta. Você tem que ir atrás da falta. Que daí você tem controle do excesso. Percebe? Esse é o segredo. O terapeuta tem que saber disso, porque senão ele não consegue entregar o trabalho. Não consegue se sustentar nesse lugar de escuta. Né? Então, se eu trabalho na clínica da compulsão, eu vou escutar, vou ouvir, vou prestar atenção no excesso. E ao escutar, ao prestar atenção no excesso, eu vou investigar, vou me aproximar da falta. E aí, se eu identifico a falta, eu começo a ter controle do excesso. Né? O processo terapêutico ele tem várias fases, né? E nessa formação, nessa certificação que nós vamos dar para esse terapeuta, ele vai sair no final dessa formação em condição de já começar a atuar. Porque ele vai ter um suporte, uma supervisão. Né? E a nossa promessa é ele trabalhar 3 horas por dia e ter um salário mensal de R$9.000. E eu vou estar lá nessa formação. Né? Nós vamos ter, além do curso, da parte técnica, da parte teórica, nós vamos ter uma reunião semanal onde a gente vai discutir o caso, a dificuldade de cada um, e eu vou poder, com a minha experiência, ajudar, né, esses que estão iniciando ou aqueles que já estão também, que não conseguem ter um resultado por alguma dificuldade aí no processo. Então, dentro dessa formação, para você conseguir alcançar essa meta, esse salário, eu vou te ensinar desde como o método, a técnica, como começar a atender, como fazer para alugar a sala onde você vai trabalhar desde o início, desde o primeiro passo. Porque isso eles não ensinam na faculdade, isso não tem nos livros, né? Nos livros tem um pouco da teoria. Mas a teoria sem a prática, né? E às vezes é muito comum ter pessoas teóricas, né? Tenho amigos meus que resolveram partir para esse lado acadêmico. Então eles estão lá na academia, fazem mestrado, doutorado para dar aula lá na faculdade. E abriram mão de atuar, né, como terapeutas, de viver essa experiência. Então ele tem lá um título, tem um conhecimento, tem uma autoridade, mas ele não se sustenta da prática da terapia, do consultório, do divã. E muitos também não passaram, né, pelo processo terapêutico, não passaram pelo divã. Né? O Dr. Freud vai dizer que o psicanalista nasce no divã, não no livro, na teoria. Né? Você tem que passar por processo. Então a terapia, ela não é ensinada, ela é transmitida. A arte do terapeuta, ela é transmitida nesse processo, nessa troca, como a gente está fazendo aqui. Né? Você que me acompanha, você tem consciência, está começando a fazer sentido para você muita coisa que você percebe no seu ambiente, no seu dia a dia, na sua vida, na sua família. Né? As pessoas dizem que mudou a percepção, que é bom para elas, senão elas não estariam aqui. Né? Então cada live dessa tem
tem 100, 200 pessoas que assistem essa live durante o dia, né? Tem algumas pessoas que estão aqui ao vivo, que falam, e tem outras que estão lá só assistindo, tem outras que assistem no outro horário, mas eu consigo acompanhar o número de visualizações, né? E você também, se você entrar aí na página, você vai acompanhar quantas visualizações teve, quantas não teve. Então faz sentido para essas pessoas que acompanham. E elas, é uma informação de qualidade para elas, porque se não fizesse sentido, não tinha essas pessoas. Da mesma forma, o trabalho que eu faço nos grupos de apoio, né? Inclusive a gente está com saudade de fazer isso, né? Na comunidade onde eu trabalho, no Gabata, a gente já está fazendo o grupo de apoio. Mas no Amor Exigente, onde eu faço outro trabalho voluntário, ainda não iniciou, né? Vai iniciar agora nesse ano, se der tudo certo. E lá a gente atende 50, 80, 100 pessoas. Oi? O Zé Silva, de Rio Branco do Sul do Paraná. Seja bem-vindo, Oséias. Nós estamos aqui todo dia às 22 horas. Nesse desafio, nessa jornada do terapeuta 9K. Então nós estamos aqui para treinar essa pessoa que busca, né, ser terapeuta, que almeja por isso, que já é terapeuta, né? Então nós estamos falando aqui, né, a minha experiência é a compulsão, e esse é o nosso assunto de hoje. Então você vai perceber isso, mesmo que você não queira, você vai perceber isso. Presta atenção quando você vai consumir algo. Tem algo dentro de você que quer mais. Você vai no mercado, você vai na padaria, está tudo lá exposto. O capitalismo faz isso. O capitalismo faz a gente consumir mais do que a gente necessita. E isso eu vivi na minha vida. Eu sou um sujeito que eu tinha uma roupa de usar no domingo, a roupa de ir na missa, a roupa de morrer. Uma roupa que a minha mãe não deixava eu usar, minha avó não deixava eu usar. Aquela roupa era só para sair. Então, como a gente saía pouco, às vezes usava a roupa 2 vezes, perdia a roupa, né? Então não se preocupava muito com isso, né? Hoje não. Hoje você usa uma roupa, daqui a pouco tá fora de moda. Você já quer outra. Já sai um outro modelo, uma outra cor. E é assim. Aí você chega lá no mercado, sei lá, você vai comprar arroz, feijão. Quantas marcas de arroz tem? Você nem sabe qual que pega. Antes não, antes você ia lá na venda lá do João lá, só tinha uma. Não tinha erro. Minha mãe dizia, vai lá, compra 5 quilos de arroz. Ah, mas qual arroz? Ué, só tinha o João? O que tiver lá, pega. Aí o leite. O leite é tipo A e tipo C, só tinha 2 leites. Hoje tem 500. Então nós temos mais acesso às coisas. Só que a gente se perde. Se perde. Certo, meus amigos? Então, se fez sentido para você, se você gostou, faça como eu, ajude outras pessoas que precisam. Compartilhe lá a nossa live, a nossa página. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube, todas as redes sociais.
Você pode digitar aí saúde mental extrema, você pode digitar o meu nome, se você tiver dúvida, só digitar Carlos Kujart lá no, no Google, que vai aparecer tudo que eu fiz aí nos últimos 20 anos. Tem bastante coisa lá. Digita Carlos Kujart, você vai ver um monte de coisa. Tem coisa até que eu nem fiz, nem fui eu que fiz. Eu estava vendo outro dia, porque às vezes a gente dá uma entrevista numa rádio, numa televisão, e aí não tem a imagem, aí eles transcrevem aquilo que você falou e põe num jornal, numa revista, daí aparece lá a revista tal, o jornal tal, eu digo, eu nem conheço, nunca vi. E daí eu fui lá dar uma olhada para ver se existia outro Carlos Kujart, mas até agora não encontrei. Era eu mesmo, só que eu tinha falado num outro veículo de comunicação e acontece, né? E por que eu estou falando isso? Se você digitar o meu nome lá no Google, vai aparecer tudo o que eu faço. Tudo. Então essa galera que está lá na praia, que domina essa geração, sabe, conectada, moderna, eles estão lá postando fotinho, bebendo, copo na mão, fumando uma maconha. E essa galera vai arrumar emprego uma hora. E daí eles vão fazer esse exercício. Qual que é o seu nome? Digita lá no Google. E não saem. Não saem. O excesso vai aparecer. O excesso vai aparecer. Por isso que nós temos que ter um certo controle. Fica na sua, devagarzinho. Né? Depois de 50 a gente fica esperticíssimo. E eu digo sempre, eu não sou um anjo e nem quero ser. A minha sorte é que na minha época não tinha esse negócio de celular, senão eu tava ferrado. Tava ferrado. Certo, meus amigos? Então a gente se encontra aqui amanhã, no mesmo horário, às 22 horas, para falar do mesmo assunto, mas com um tema diferente. Um forte abraço, até lá e se cuidem. Cuidem do excesso.